Se você tem uma Bíblia perto de você, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes que o autor dessa carta escreveu aos seus destinatários. Curiosamente, apenas uma curiosidade, é a única carta, é o único livro do Novo Testamento que nós não sabemos quem é o autor. Mas isso não importa, o que importa é a riqueza, é a profundidade da verdade de Deus que nós temos exposta aqui nesse texto sagrado. Então, diz assim a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pedir para alguém voltar para mim aqui o retorno, faz favor. Obrigado, meus queridos. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Estou ouvindo aqui um zumbido que está vindo aqui na caixa. Se esse zumbido estiver indo para a transmissão, é preciso corrigir isso aí, tá bom? Se esse ruído estiver só aqui para mim, não tem problema, tá bom? Importante é que as pessoas que estão nos ouvindo estejam ouvindo um som aí perfeito, um som limpo, para que nada atrapalhe aí a palavra do Senhor. Amém? Essa mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é quase que uma continuação da mensagem que eu ministrei aqui na quarta-feira, na live de quarta-feira, que eu ministrei o final do capítulo 10 desta carta aos Hebreus. É muito importante a gente compreender o porquê essa carta foi escrita, o porquê que o autor, esse autor desconhecido, escreveu essa carta. É um autor desconhecido, mas o que nós podemos saber desse autor? Era alguém extremamente conhecedor da palavra de Deus, era alguém extremamente conhecedor da lei de Moisés, provavelmente, ou podemos dizer quase que certamente, um judeu convertido ao cristianismo. Era alguém que havia crido em Jesus e salvo por Cristo. Era alguém que havia rompido com aquela antiga religião judaica e todo o seu cerimonialismo, e havia compreendido a mensagem da graça de Deus por meio de Jesus. E então ele se põe a escrever esta carta. E por que ele escreve essa carta? Porque os destinatários dessa epístola são judeus que haviam se convertido a Jesus. Eles haviam se convertido ao Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo, aqueles destinatários, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam enfraquecendo na fé, eles estavam abandonando o Senhor. Aqueles judeus convertidos a Jesus, eles estavam tentados a voltar àquelas antigas práticas do judaísmo, como a circuncisão, como a guarda do sábado, como comer este alimento e não comer outro alimento. Eles estavam querendo voltar àquelas antigas práticas que não servem para nos aproximar do Senhor, que não servem para nos tornar mais santos ao Senhor. Em outras palavras, eles estavam abandonando aquela fé original que eles haviam recebido. Eles estavam abandonando o Senhor que os havia salvado. Eles achavam que eles estavam acreditando pelas falsas ideias, pelos falsos ensinos que eles estavam recebendo, que eles precisavam voltar às práticas da lei de Moisés. Então, este autor escreve para provar para os seus destinatários
que estavam titubeando na fé, que estavam enfraquecendo na fé, que estavam abandonando a fé em Jesus, para abraçar as obras da lei mosaica. Ele escreve para demonstrar que Jesus é maior do que tudo. Ele escreve para provar aos seus destinatários que Jesus é maior do que Moisés, de que Jesus é maior do que Arão, de que Jesus é maior do que Josué, de que Jesus, como sumo sacerdote, é maior do que todos os sacerdotes e sumos sacerdotes que já existiram. Ele escreve para provar que o sacrifício de Jesus é maior e melhor do que todos aqueles sacrifícios feitos na antiga aliança, onde o sangue de animais era derramado, e ele diz: o sangue de Jesus é maior e melhor, e é definitivo. Ele escreve esta carta para mostrar que Jesus é maior e melhor do que tudo, e assim fazer com que aqueles irmãos judeus convertidos ao cristianismo voltassem à sua fé original, fazer com que a fé deles fosse reavivada, reanimada, reacesa, e eles não fossem enganados pelas mensagens que eles estavam recebendo. Eu não posso deixar de traçar um paralelo com o que estamos vivendo. O inimigo da fé daqueles destinatários eram os falsos ensinos, a respeito da vontade de Deus. E hoje, o grande inimigo da fé dos cristãos é um inimigo invisível. Primeiro, o nosso inimigo invisível é o diabo. A Bíblia diz, Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo, os seus anjos, a nossa luta é contra o inferno. E o diabo está usando um outro inimigo invisível, que é o vírus, que é o coronavírus. O diabo está usando esse vírus que está aí à solta, para fazer com que muitos cristãos enfraqueçam na fé, para fazer com que muitos cristãos sejam vencidos pelo desânimo, sejam vencidos pela desesperança, sejam vencidos pelo medo. Eu não tenho dúvidas, minha gente, que infelizmente, eu digo isso infelizmente, que quando tudo isso passar, porque eu creio, eu acredito que isso tudo vai passar, eu não sei daqui quanto tempo isso vai passar, se daqui 6 meses, 1 ano, eu não sei. Eu não sei quando toda a população brasileira estará vacinada, eu não sei quando esse vírus estará controlado, eu não sei, só Deus sabe o amanhã. Mas eu tenho certeza, e eu digo isso com muita tristeza no coração, que muitos irmãos, que muitos crentes não voltarão mais a servir a Deus, porque estão se deixando influenciar por sentimentos, emoções e mensagens de desesperança, de medo, de falta de confiança em Deus. Então, esta mensagem que nós encontramos, esta mensagem de Deus que nós encontramos na carta aos Hebreus, ela é uma mensagem atualíssima, é para os crentes de hoje, que estão enfrentando um inimigo invisível. Aliás, 2 inimigos invisíveis, né? O primeiro é o diabo, o Satanás, que quer nos tirar dos propósitos de Deus. E um segundo inimigo é esse aí que nós estamos enfrentando, que deve ser enfrentado. Que deve ser enfrentado, sim. Você deve se cuidar, você deve obedecer todos os protocolos de higiene. É algo muito sério que está acontecendo. Você não pode ser negacionista. A coisa é muito séria. Então, você tem que ser prudente. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá na sua carta a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem, mas também um espírito de poder e um espírito de moderação. A coragem, ela vem acompanhada da moderação, e a coragem e a moderação com o poder de Deus. Então eu quero deixar esta mensagem para você, é uma continuação da mensagem que preguei quarta-feira passada, para que você não desanime,
para que você não esteja entre aqueles que retrocedem para a perdição, mas que você esteja entre aqueles que são da fé para a conservação da alma, como diz esse escritor sagrado ao final do capítulo 10 dessa carta. E aí o que ele faz? Após trazer uma mensagem no capítulo 10, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, trazendo provas e argumentos de que Jesus é maior e melhor do que tudo, e trazendo seus leitores a um despertar espiritual, a um renovar da fé, ele passa o capítulo 11 todo da sua carta, trazendo o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. O capítulo 11 todo de Hebreus, ele vai falar sobre a fé, e ele descreve vários daqueles heróis da fé do Antigo Testamento, começando por Abel, indo por Noé, falando de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Samuel, Gideão, e aí ele vai falando dos profetas, a galeria dos heróis da fé, para que os seus destinatários fossem despertados para aqueles homens que deixaram um exemplo, de uma fé inabalável, de uma fé que não se dobrava diante das adversidades da vida, e diante das ameaças da vida. E quando ele chega no capítulo 12, ele diz o seguinte, o texto que nós já lemos nessa manhã: portanto também nós, uma vez rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. De que testemunhas que ele está falando? Desses heróis da fé do capítulo 11. Ele está usando uma linguagem figurada, como que se nós, os cristãos do presente, estivéssemos numa arena para lutar, ou numa arena para uma competição esportiva, visando a vitória, como que se aqueles heróis da fé estivessem na plateia, nos olhando, e nós olhando para eles, como um exemplo, como exemplos de fé, de perseverança, de pessoas que não desistiram, que venceram e foram fiéis até o fim das suas vidas. Essa tão grande nuvem de testemunhas são os heróis do passado. Somos convidados a olhar para a vida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres de Deus, que foram fiéis até o fim. Uma grande nuvem de testemunhas, que nos servem como exemplo para o ânimo e para o fortalecimento da nossa fé. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar como exemplo as histórias do passado, e ir fazendo o seguinte: livrando-nos de tudo que nos atrapalha. Outra tradução diz, livrando-nos de todo peso. Veja que ele não vai falar do pecado ainda, ele vai falar do pecado depois. Ele diz, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia, do pecado que nos envolve. Mas primeiro ele fala daquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha? Ele faz uma diferenciação, porque nem tudo que nos atrapalha é necessariamente pecaminoso. E como a gente está vivendo dias difíceis, desafiadores, a gente fica enfurnado na tecnologia, a gente fica enfurnado na internet, na Netflix, os que podem ficar em casa, porque existe ainda uma massa de trabalhadores no Brasil que precisa pegar trem, que precisa pegar ônibus, precisa pegar metrô, que não tem o privilégio do home office. A maioria da população brasileira precisa trabalhar, não tem condições de trabalhar em casa, isso é uma realidade. O fato que, seja você que está indo trabalhar, na linha de frente, os profissionais da saúde, da segurança, seja você que está trabalhando em home office na tua casa, nós temos que tomar o cuidado com as distrações, temos que tomar cuidado com aquilo que pode dominar os nossos pensamentos e comportamentos, e que nos afastam dos propósitos de Deus. De repente você não está dando a devida atenção àquilo que é o mais importante, aos valores que são mais importantes, aquilo que nos atrapalha, aquilo que atrapalha o nosso crescimento em Jesus,
aquilo que atrapalha os nossos relacionamentos, a profundidade e a intimidade dos nossos relacionamentos pessoais mais importantes. O que nos atrapalha, que necessariamente não é pecaminoso, uma diversão, um passatempo. O que nos atrapalha? Nós temos que parar para pensar sobre isso. E ele fala do pecado. Temos que nos livrar do pecado. O pecado é o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta do Senhor. O pecado é aquilo que entristece o Espírito Santo. O Novo Testamento, ele traz várias listas de pecados: idolatria, ciúmes, inveja, as brigas, as discórdias, os pecados sexuais, o adultério, a fornicação, a cobiça, a vaidade, a idolatria, os pecados, o amor ao dinheiro, a inveja, os ciúmes. Poderíamos fazer várias listas aqui, tudo aquilo que a Bíblia condena. E ele diz que devemos nos desvencilhar do pecado que nos envolve. Eu gosto de outra tradução que diz do pecado que tenazmente nos assedia. É interessante isso, porque há pecados que para algumas pessoas não são tão atrativos, mas para outras são pecados que são fraquezas da nossa carne. Então você tem que tomar muito cuidado com aqueles pecados que você tem uma maior fraqueza, aqueles pecados que te assediam 24 horas por dia. Você tem que tomar muito cuidado. Então o que a Bíblia está nos dizendo é isso, que nós temos aquela galeria de heróis da fé, devemos olhar para eles como exemplo de homens e mulheres que venceram, nos afastando de tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa jornada com Jesus, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que é pecaminoso. E devemos fazer um caminho inverso. O caminho inverso é correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora o autor aos Hebreus, ele usa uma linguagem figurada, ele usa a metáfora dos corredores, porque naquela época, naquele mundo greco-romano, haviam as Olimpíadas, então eram eventos muito conhecidos, dos corredores que corriam, e ele fala exatamente isso, que Deus, ele nos propôs uma prova, ele nos propôs uma corrida, ele nos propôs uma linha de chegada, e ele diz que nós devemos correr esta corrida que nos foi entregue por Deus, como se fôssemos atletas de Cristo, atletas do Senhor. E ele diz que devemos correr com perseverança, ou seja, aqueles destinatários estavam parando no meio do caminho, eles estavam vacilando na fé, eles estavam desistindo de Jesus. A nossa corrida em direção à linha de chegada que Deus propôs para nós, deve ser uma corrida perseverante, uma corrida que não olha para trás, uma corrida que não para, uma corrida que vai adiante. Por isso que ele diz, corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, olhando para quem? Agora isso é muito importante, isso agora é muito importante, provavelmente o que eu vou dizer agora é o clímax, é o ponto alto dessa mensagem, porque no começo do capítulo 12, o autor aos Hebreus, ele convida os seus destinatários, e nós hoje, a olharmos os heróis do passado. Esses heróis do passado, eles morreram, eles já não estão mais entre nós, estão no paraíso aguardando a ressurreição dos justos, mas nos servem como exemplos do passado. Agora, o autor aos Hebreus, o Espírito Santo, por meio desse autor, vai nos convidar a olhar aquele que é o maior exemplo de todos, que é Jesus. Então ele diz no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós devemos correr com perseverança a trilha da fé, a prova da fé, olhando para quem? Tomando como exemplo os heróis da fé do passado, mas olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
aqueles heróis da galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, aqueles heróis da fé, aqueles homens e mulheres, são exemplos que nos inspiram, exemplos de fé, mas existe apenas um, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Somente Ele é o autor e o consumador da fé daqueles heróis, e da fé que nós temos hoje nele, em Deus, em Jesus. Então ele usa agora a Jesus como o maior exemplo, e ele diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E olha só como que ele termina o versículo 3, preste bem atenção: para que vocês não se cansem e nem desanimem. O cansaço espiritual, o desânimo espiritual era a marca dos destinatários desta carta aos Hebreus. E o cansaço e o desânimo espiritual, infelizmente, tem sido a marca de muitos cristãos neste último ano de pandemia. Neste um ano de pandemia. Eu tenho a esperança e a convicção de que muitos crentes, de que muitos irmãos, quando tudo isso passar, voltarão com sua fé muito mais fortalecida, voltarão com sua sede por Deus muito maior, porque durante o lockdown, durante o confinamento, durante o isolamento social, durante os cuidados sanitários, permaneceram na fé, mesmo diante dessas circunstâncias tão difíceis e tão desafiadoras que estamos vivendo. Muitos irmãos continuam correndo com perseverança a corrida da fé, olhando para o Senhor Jesus com os olhos e com o coração fito nele. Voltarão muito mais crentes do que antes, mas infelizmente essa verdade não é de todos, e é com você que eu quero me dirigir, é para você que eu estou falando, é com você que Jesus está falando, para você que está cansando e se desanimando na fé. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, esse Jesus que é pregado e anunciado nesta carta aos Hebreus, e em todo o Novo Testamento, e profetizado pelo Antigo Testamento, para que você olhe para o Senhor, que você olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele foi até o fim, Ele não desistiu, Ele morreu por mim e por você. Que você esteja entre aqueles que são da fé para a conservação da alma, e que você não esteja entre aqueles que retrocedem para a perdição, como diz este autor desta carta, no capítulo 10, ao final do capítulo 10. Que você olhe para Jesus, que você não desanime. A força que você precisa vem do Senhor. Nós precisamos da vacina, eu vou me vacinar, quando chegar a minha vez eu vou me vacinar. Precisamos de máscara agora? Precisamos de máscara. Precisamos de isolamento social? Precisamos de isolamento social. Nós precisamos de tudo isso, e eu incentivo você a você se cuidar, mas sobretudo, eu quero convidar você a cuidar do teu coração, da tua vida espiritual, da tua vida emocional, do teu relacionamento com Deus. Não descuide dos cuidados que são aqueles os mais importantes, porque triste coisa será, se você conseguir se guardar do Covid e você morrer espiritualmente. Do que adiantará você ter se guardado do Covid e morrer espiritualmente? Como disse Jesus, do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, muitos irmãos estão perdendo a batalha para o Covid,
muitos irmãos estão morrendo com esse vírus, estão sendo enterrados por causa desse vírus. Só que a palavra de Deus nos ensina que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A Bíblia nos ensina que esses irmãos que estão morrendo por causa da Covid, na verdade, está acontecendo aquilo que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aqueles que estão morrendo por causa da Covid, que estão morrendo no Senhor, estão deixando esta vida, mas estão adentrando os portais eternos, para estar com o Senhor para sempre. Então é muito importante que você compreenda, que você tenha esta visão espiritual, das verdades espirituais, que você não perca a visão daquilo que é eterno, da eternidade, porque a nossa vida não se resume somente a este mundo. Enquanto estivermos aqui, temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus. Eu oro para que você vença o Covid, para que eu e você e as nossas famílias não sejamos vítimas desse vírus maldito. Mas eu oro muito mais para que você não seja vítima do desânimo espiritual, da morte espiritual, do vírus do desânimo, do vírus da fraqueza espiritual, do vírus da incredulidade espiritual, o vírus que tem afastado os crentes, filhos e filhas de Deus, da presença do Pai. Que você preserve a sua vida, que você olhe para Jesus, e que você receba a vacina do Espírito Santo, que te anima, que te encoraja, que te leva para frente, que não faz você desistir do Senhor que te salvou. Isso é o mais importante. Eu quero nesse momento orar por você, quero orar pela sua família, e mais do que orar por você, eu quero me unir em oração com você. Eu quero convidar você a orar a Deus também. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento me unir em oração com todas as pessoas que estão nas suas casas agora, nos seus lares, orando juntamente comigo, seja ao vivo agora nesse momento, seja aquelas pessoas que estarão orando comigo, ouvindo esta mensagem gravada, Senhor. O Senhor não está ligado ao tempo, porque o Senhor é um eterno agora. Deus querido, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está enfraquecendo na fé, que está desanimando na fé, que está abandonando o Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia alcance este teu filho, esta tua filha, para que sejam renovados pelo poder do teu Espírito Santo, que sejam renovados pela palavra do Senhor, que haja renovação espiritual, que haja avivamento espiritual, que haja renovo, meu Deus, em nome de Jesus. E se alguém que está nos ouvindo ainda não nasceu de novo, ainda não teve um encontro com Cristo, Senhor, que este momento seja um momento de arrependimento de pecado, de abandono de pecados, que vidas agora estejam entregando as suas vidas a Jesus, confessando Jesus como Senhor das suas vidas, e que haja salvação, que haja novo nascimento, que haja transformação de vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu também quero orar, Senhor, pela saúde física, pela saúde emocional, pela saúde espiritual dos lares que estão nos assistindo, Pai. Senhor querido, que o Senhor venha trazer paz à alma, paz à mente, paz aos pensamentos, que o Senhor venha trazer moderação, que o Senhor venha trazer equilíbrio emocional aos teus filhos e filhas que estão nos assistindo. Pai querido, que todo medo, todo pavor, toda ansiedade, toda fobia,
fobia venham ser expulsos dos corações, Senhor, e que haja em cada coração segurança, paz, alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu também quero orar neste momento, Pai, por aqueles que estão doentes e enfermos. Eu quero orar pelos familiares daqueles que oram juntamente comigo agora, pelos familiares que estão nos hospitais, internados, entubados. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão agora sofrendo num leito de um hospital. Tenha misericórdia daqueles que em casa estão sofrendo por causa dos seus queridos que estão no hospital agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com tua providência, com tua cura, com o teu milagre. Jeová Rafa, entra com a tua bênção e com o milagre do Senhor sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, eu também quero levantar a minha voz em oração, em favor dos nossos governantes, dos nossos governadores, do nosso presidente, dos legisladores. Senhor, toma em tuas mãos, oh meu Pai querido, os hospitais, os médicos, todas as equipes de saúde que estão na linha de frente. Meu Deus, abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso país, abençoa, Pai, o plano de vacinação. Deus, que o Senhor tome este país em tuas mãos, e que tudo aquilo que o diabo tem feito, Senhor, para destruir a nação, para destruir os valores que o Senhor ama no nosso Brasil, que o Senhor se levante, meu Deus, para, em nome de Jesus, abençoar o Brasil, abençoar a nação, trazer cura, Senhor, trazer salvação para o nosso país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que a tua igreja seja fortalecida pelo Senhor, pela palavra, pelo Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria aos pastores, aos líderes do teu rebanho, dá sabedoria, Senhor, abençoa, usa o teu povo, e que nós sejamos na nação, Senhor, a tua luz, o teu sal, no meio das trevas que tem imperado nesta nação, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a nossa oração, receba a nossa intercessão, age em favor da tua gente, age em favor do Brasil, abençoa, Senhor, o nosso povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.